Essas são as perguntas iniciais da unidade 2, né? Algumas perguntas iniciais que a gente vai fazendo na unidade 2 e é de forma mais breve, né? O que é o racismo, né? Então, a gente viu de forma mais teórica, né? Aqueles primeiros slides, na primeira unidade, né? E se a gente tem algum preconceito, né? A gente já carrega algum preconceito contra o outro ou contra o nosso país, né? Se existem políticas, né? Se existem políticas culturais e educativas para favorecer a integração e participação das pessoas em nosso país, também a gente suscita algumas outras perguntas sobre isso, né? Dessa unidade 2, inicialmente. E aí a gente tenta, vou tentar aqui ser mais breve, para a gente fechar aqui na segunda e terceira unidade. E trazendo agora o conceito novamente de etnocentrismo, né? El etnocentrismo é o hecho de pensar-se que é superior ao outro, em algum sentido. Como a gente também já tinha visto, né? Eu trago de novo porque a gente vai abrir para trazer a parte teórica também. Ou melhor, agora a parte prática com alguns, com tirinhas, né, com vídeos, para a gente poder até ver de forma mais prática, tá bom? É que a gente entende o etnocentrismo como este tipo de sentimento ou ideia que hace com que a gente desarrolle algum tipo de violência contra as pessoas em seu entorno, né, então ao nosso redor. E isto está diretamente ligado à concepção de que temos sobre sociedade cultural, né? Infância, juventude, sexualidade e violência. Então, esse tipo de sentimento, né, de preconceito que faz a gente desenvolver qualquer tipo de violência, gente. Como isso é grave, né? Essa questão do etnocentrismo. Muitas vezes só se discute a questão do etnocentrismo a partir da relação vítima versus agressor. E nos esquecemos que essa é uma questão que está ligada ao contexto histórico, econômico, social e cultural das sociedades. Então a gente tem que entender, e é importante realmente a gente discutir e salientar, que o etnocentrismo ele está ligado, gente, a questões históricas, né? A gente tem de ser um país colonizado ou não, né? A questões econômicas, né? Se a gente vem de uma classe social mais abastada, menos favorecida, questões sociais, né? Relacionado, tudo isso, ela está atrelada, né? E a gente às vezes fica só nessa relação vítima-agressor, mas tem muitos outros fatores que contribuem a ter esse preconceito, a ter essa visão etnocêntrica. O etnocentrismo ele pode ser entendido de diversas maneiras. O primeiro, o etnocentrismo é invertido, pensar que o outro é melhor, né? Isso é uma cura psicológica, né? E aí a gente pensar que o outro é melhor, né? Esse é um etnocentrismo invertido. El etnocentrismo educacional, minha educação é melhor e lá de meu país é melhor que essa de aqui. Então a gente valoriza muito a nossa educação e desvaloriza o país que estamos, o outro país que estamos inseridos. No terceiro ponto, o etnocentrismo medicinal, que são os meus, né? As minhas medicinas são melhores, os meus medicamentos são melhores que dos outros países. No quarto, etnocentrismo agrário, como lo hace ali é melhor, né? O que a gente faz ali naquela cultura, né, daquele tipo de plantio é melhor do que dos outros países. Ele é etnocentrismo tecnológico, né, que a gente tem aqui, vamos dizer, pensar que nossa tecnologia é melhor do que de outros países. O sexto, etnocentrismo linguístico, mil línguas mais rica e vale para expressar melhor. Então a gente tem esse preconceito também na fala, dizer que a nossa língua é melhor do que a de outros países. E o do sétimo, ele é etnocentrismo religioso, que é mi conversão, que é o que eu já tinha falado, né?
que mi religião é mejor que la tuya, né? Também um preconceito aí mais de cunho religioso, né? E atenção, lo contrário ao etnocentrismo, ele é relativismo cultural. Então, uma visão positiva, que é um antídoto contra o etnocentrismo. Então, ele RC, ou relativismo cultural, é esse hecho de entender e juzgar um comportamento cultural acorde com os próprios valores e normas da cultura de onde está sucedendo. Então, é o contrário, um antídoto contra o etnocentrismo. Então, o relativismo cultural é entender e julgar um comportamento cultural, de acordo com os próprios valores daquela cultura e normas da cultura que você está inserido. E que é esse racismo? Tentando aprofundar um pouquinho mais. O racismo é uma teoria fundamental em prejuízo, que é o preconceito, segundo el qual há raças humanas que apresentam diferentes biologias, que significam relações de domínio entre elas, assim como comportamentos de rechazo ou agressão. O término racismo se aplica tanto a esta doutrina como a comportamentos inspirados em ela, e está relacionado frequentemente com a xenofobia e segregação social. Então, a gente tem um preconceito segundo as raças, né? E a gente representa como diferenças biológicas. E que exclui, né? E aí digamos assim, e aí proporciona esse comportamento agressivo, né? Quando esse término, essa palavrinha, racismo, gente, a gente tem aqui, né? O racismo se aplica tanto a essa doutrina como ao comportamento inspirado em ele. E se relaciona frequentemente, como foi falado, com a xenofobia e com a segregação social. A gente tem tudo relacionado, como são as manifestações mais evidentes. Alguns fatores, né? Eles fomentam, eles proporcionam mais esse preconceito racial, tais como, primeiro, a heterogeneidade da população convertendo e competindo, essa heterogeneidade da população, convivendo e competindo. Segundo, a ignorância, que é a falta de informação e comunicação. Então, a ignorância na própria forma da palavra, né? A falta de conhecimento. Terceiro, a própria palavra, né? O conceito dela. Terceiro, o crescimento demográfico do grupo discriminado. Então, esse crescimento muito, né, exacerbado desse grupo também discriminado. E a quarta, essa fonte da Beatriz Madureira. E a quarta, rivalidade e conflito por el trabalho. E quinto, a propaganda tendenciosa. Tudo isso, gente, é tipo combustível para fomentar ainda mais, para incentivar ainda mais esses preconceitos raciais, que são super abomináveis, gente, que não deve ser passado. E o que é essa interculturalidade? A gente já falou, e aqui eu falo de forma mais rápida, é uma interação comunicativa que a gente pode produzir de 2 ou mais grupos. E esse término cultural, o que é, né? E aí só adicionar aqui os colegas que estão permitindo. Pronto. E aí, gente, a gente segue aqui. O que é interculturalidade? Pronto. Tem um áudio ligado. Se quiser fazer perguntas, pode fazer. Só para fechar aqui essa parte, né? Esse término intercultural, a gente tem essa relação e essa troca entre as culturas, como já foi falado. E agora a gente vai para as tirinhas, né? O que a gente pode entender por xenofobia? Então, ó, gente, pela tirinha a gente já dá para entender, né, um pouco, né? Aprenda que não discriminamos a nada, não discriminamos a ninguém. A todos herdamos por igual. E aqui, gente, a gente está discriminando, né? A gente está nesse preconceito com todos que são, no caso o personagem, com todos que são negros. Então, na xenofobia, nesse caso, o horror a tudo que é diferente, né? O estrangeiro, a toda essa cultura que é diferente do estrangeiro. Então, a xenofobia é o ódio, o horror aos estrangeiros. Mientras, né, que enquanto que a segregação social se converte na separação de los indivíduos que integram na comunidade por entender-se heterogêneos ou não assimiláveis em função dos critérios ideológicos, étnicos, religiosos ou de outra natureza.
Em resumo, a xenofobia é o ódio, como vocês viram aqui na charge, do lado direito, né, que converte aí na violência, né? Que o resultado, né, vamos dizer, é o pior possível, né? E a discriminação direta se manifesta quando uma pessoa recebe ou ha recebido ou é suscetível de receber um trato menos favorável que ele resta por qualquer dos motivos cobertos pelas diretivas. Que significa, gente, a discriminação direta se manifesta em qualquer pessoa que tenha aí algum traço, né, que a gente percebe que ela tem um trato menos favorável que o restante e tem aí um dos motivos que já foram citados. E a discriminação indireta se manifesta como forma intencionada ou não. Quando a gente tem intenção ou não nessa discriminação indireta. Se aplicam aí, gente, vou já voltar para explicar. E aí, vou só permitir aqui os outros colegas. Pronto. E aí a gente pode dizer o seguinte, que essa discriminação, a gente volta aqui para a discriminação direta, indireta agora, né, que a gente estava, direta quando as pessoas recebem ou estão mais suscetíveis a receber algum tratamento menos favorável. E a discriminação indireta se manifesta com uma forma, com intenção ou não, se aplica disposições, critérios ou práticas aparentemente neutras que situam a pessoa de certo origem racial ou étnico, certa religião, crença, discapacidade, idade ou orientação sexual, em uma situação desventajada com respeito a outra. Significa, rapidamente, a gente pode dizer que quando tem intenção ou não de discriminar. Aparentemente a pessoa é neutra na discriminação, mas tem certa origem racial, ou étnica, ou religião, ou uma crença, ou tem alguma discapacidade, né? Tem um problema motor, tem um problema de visão, ou idade, né? Mais velho, orientação sexual, ele sofre algum tipo de situação mais desvantajosa, né? Com relação aos demais. A atitude etnocentrista, o que seria? Propicia uma sobreestimulação da cultura própria ou uma subestimação de outras culturas, que é uma atitude, aí, como eu já disse, preconceituosa. Você ou tem uma estima demais da sua cultura ou subestima demais as outras culturas. O nacionalismo é negativo quando não va acompanhado de respeito, né? E a tolerância frente a outras nações e suas culturas. Então, o nacionalismo ele é negativo, sim. Quando não vai acompanhado do respeito, da tolerância, da compreensão com os outros povos, né? Com as outras culturas. La relação ao etnocentrismo em nossa época é chamado relativismo cultural, que é a reação contra esse preconceito, que é chamado reforçando o relativismo cultural, que está lá nas atividades. Não há culturas superiores nem inferiores, solamente diferença entre culturas. Então, a gente partindo desse pressuposto, a gente sabe que tem diferentes culturas, nenhuma superior nem inferior à outra. E há 3 ameaças à convivência em paz entre os povos. Quais são? Primeiro, a globalização. E a gente pensa assim, nossa, mas a globalização é tão boa, né? Que pode facilitar ou dificultar o acercamento de um e del diverso. Na globalização, a gente pode também facilitar ou às vezes dificultar essa aproximação das culturas. Segunda, outra ameaça de convivência, a Organização Mundial do Comércio, que tem a traduzir todo o que existe em mercadoria em bem e câmbio, que é a Organização Mundial do Comércio traduz tudo em venda e troca de mercadorias, né, gente? Tudo é um comércio. E terceiro, etnicentrismo, o apego aos laços de sangue, que significa que cada povo crê
piensa que su modo de vivir é mais correto. Ah, não, mas nós brasileiros, a gente recebe nossos amigos em casa. Aí já, mas os europeus não recebem. Não tem esse costume de receber em casa toda uma cerimônia. Então, nossa, é mais correto. Essa crença, gente, é também uma ameaça, essa convivência entre nós e os europeus ou outras nações. Esse tipo de pensamento. Ele desafio educativo da nossa sociedade multicultural. A gente tem algumas perguntas também aqui, gente. Esse desafio educativo em uma sociedade que a gente está vivendo atualmente, hacia quais grupos étnicos ou países há prejuízo do país de origem? Quais, né? Quais grupos étnicos ou países que têm preconceito do país de origem? É só a gente pensar, né? Às vezes venezuelanos aqui no Piauí são muito discriminados, né? A gente pensar isso. O que você disse dessas pessoas ou países, né? A gente pensa assim, mas alguns, né, até disseram, mas por que eles vão para outros países, né? A gente escuta na rua, né? Na escola, no trabalho, alguns tipos de preconceitos relacionados. Segundo, hacia quais grupos étnicos ou países eu tenho prejuízo? Quais são os grupos que a gente tem preconceito e por quê? Isso é uma pergunta reflexiva, né? E terceiro, o que você disse do teu país em outros lugares? O que pensa sobre ele? Aí eu já até falei, né? País do futebol, país das mulheres fáceis, né? Em alguns países a gente tem essa visão do Brasil. Quarto, que é uma visão preconceituosa. Quarto, com quais pessoas de outras culturas te ha sido fácil relacionar-te dentro e fora do teu país? Que ajudou? Foi muito fácil para mim conviver em Buenos Aires, na Argentina. O que me ajudou? Conhecer a cultura antes de ir para o país, né, para a cidade, apresentar trabalho, conhecer um pouquinho, andar nas ruas e tudo mais. Então me ajudou muito a conhecer. E na quinta, com quais pessoas de outra cultura te ha hecho difícil relacionar-te dentro ou fora do teu país? E por quê? Com quais pessoas de outras culturas a gente também pensar, né? Fazer essa reflexão. E a sexta, que áreas tu consideras são tus fortes, quais são teus pontos fortes, e tus debilidades, quais são teus pontos fracos, quando te relacionas com pessoas de outras culturas? Também reflexiva. E aqui uma tirinha, eu gosto muito de tirinhas, e acho que fica mais simples da gente entender, né, e levar esses conceitos, né. Mafalda aqui, no livro Todas de Mafalda, se não me equivoco, do Quino, que até eu tenho ele digitalizado. Quando você é grande, a Susanita fala, né, que quero ter muitos vestidos, e Mafalda e eu muita cultura. Te levam presa por salir a la calle sin cultura? Não. Prova salir sem vestido. É muito triste ter que pegar-lhe, que bater, né, a alguém que tem razão. E aí a gente traga essa mensagem de humor, né, gente? Porque essa sacada genial da Susanita, né? Porque ela diz que se a gente sem cultura, a gente sai da rua. Mas aí já vou para uma outra celema, né? A gente vai para outra discussão. Mas se a gente também não conhece a cultura do outro, a gente também leva preconceito, termina às vezes gerando problemas emocionais nós mesmos, né? Quando vai para outros países, passa mais tempo. E pode também carregar preconceitos com os outros estrangeiros que estão no nosso país. Não ter esse diálogo aberto. Quando nos deparamos com pessoas de outras culturas, outras etnias, outras nacionalidades, nossa mirada hacia el outro pode dizer muitas coisas, dependendo da maneira que los miramos, haciendo estereótipos em nossa mente. E aí, deixa eu só adicionar aqui outros participantes, como vocês estão vendo aqui na tela. Deixa eu ver se não tem ninguém para ser adicionado, não. Pronto. Se a gente quiser, vou tentar ser mais
Tá chegando aqui ao final da segunda unidade e a terceira também vai ser mais curtinha. Estereótipo, imagem ou ideia adotada por um grupo e uma concepção muito simplificada de algo ou de alguém. Né? Vamos aqui de Maitena, para quem conhece, para quem não conhece, gente, a cartunista Maitena, ela traz muitos estereótipos, claro, com uma pitada crítica, que eu adoro, sobre as mulheres. Que aí a gente vai sempre trazendo também para os alunos, né? Vai levando em sala de aula, para que eles também conheçam isso, né? E saibam entender, conhecer, né, esses preconceitos enraizados, né, em nossas sociedades machistas. Nós temos aqui, ao trair ele café, te oferecem sacarina a ti, que é uma adoçante. E lá morrer, não, graças. Ele que está a regime, esse é ele. Então, o que está de regime é ele, não sou eu. Só porque sou mulher, você acha que eu estou gorda, né? E aí, quando chega, lá conta, se lardão a ele, né? Dão ao parceiro, senhor, né? Lá conta, daí dá a conta pro homem. E ela pega aqui, senhorita, né? É ela que vai pagar. E aí, esses são alguns, né? Pouquinhos, porque tem muitos mais, como vocês também conhecem, né? Estereótipos que nós mulheres carregamos, né? Que a sociedade carrega para conosco. Segundo Grissom, a gente vai trazer esse conceito aqui agora para, né, da cultura argentina. No livro de 2004, página 27, los argentinos comem, leem e hacen cosas muito distintas. Sin embargo, es poderosa la creencia social de que el conglomerado de seres humanos pertenecientes a un estado nacional possui una cultura homogénea, que seria a causa de la existência desse estado. Essa pretensão de homogeneidade cultural constitui antes um instrumento de legitimação do poder estatal, que é uma realidade verificável. Os seres humanos que chamamos povo argentino nos remitem a uma identidade cultural. Deste modo, a pretensão de definir uma identidade argentina uniforme e imutável deve compreender-se como um ato político. E a gente, ele resume tudo que a gente falou, né? Que a cultura argentina se come, se lê, se faz muitas coisas diferentes com pessoas diferentes, gente. E que os seres humanos, né, o povo argentino, remete a uma identidade cultural. Mas, aqui, como se fosse a identidade argentina, ela é uniforme e imutável. Não, a gente entende que a cultura ela vai sendo mudada, né, com o tempo. Essa cultura dos argentinos, ela também vai se modificando, assim como a nossa, assim como de outros povos. A competência intercultural, a gente pode entender esse conceito, né, reforçando de novo, que é a capacidade de comunicar-se com êxito com as pessoas de outras culturas. Então, a competência cultural, a gente tem uma comunicação efetiva e aberta, e a transculturalização é um processo que tem a ver com fenômenos de cultura emergentes e convergentes. Emergentes, cultura emergente brasileira, né, a gente pode destacar, e convergentes. Refleja a tendência natural de los indivíduos para solucionar esses conflitos, como o tempo, quando ligado à etnicidade, e problemas éticos se diz que há uma etnoconvergência quando há problemas étnicos. Em sentido mais geral, mais amplo, a palavra transculturalização abarca as guerras, conflitos étnicos, racismo, multiculturalismo, interculturalidade, casamento entre raças e aí tudo isso. Então, o processo geralmente aqui abarca as culturas emergentes, como o Brasil. Temos um curta-metragem? Temos. Ele é curtinho? É. Mas aí eu vou pedir para o Pablo também passar depois para vocês. Eu acho que a gente vai comentar rapidamente, depois eu passo o link, vou passar as aulas também. Posso deixar disponibilizado também no Siga a Aula.
E aqui, gente, tem algumas partes que comenta lo que llamó la atención cortometraje del migrante, né? Qual foram os restos de los migrantes tuvieron que enfrentar, qual é o principal mensagem del vídeo. E aí só assistindo. Então, eu não sei se vou lá ter um tempinho, mas eu acredito que dá, porque ele realmente é bem pouquinho mesmo, são pouquinhos minutos. É um curta mesmo. Um curta. Poxa, deixa eu mostrar aqui rapidamente. E aí a gente volta para as perguntas e fecha aqui a unidade 2 de forma mais rápida. A 3 agora trazendo a parte das culturas de forma mais específica, mas eu vou trazer ali a parte da dança, né? Quais são as danças de alguns países que falam língua espanhola. Não sei se vai abrir, mas de qualquer forma eu peço para o Pablo compartilhar, gente. Tá demorando um pouquinho mais. Eu vou passar aqui. Então, vamos lá. Na terceira aula, como eu falei para vocês, vai ser uma aula, são só 3 unidades. Então, a terceira aula compreende, né, a terceira unidade, mas de forma mais prática, né? Então, a terceira aula, gente, é uma aulinha mais prática e mais rapidinha. Porque são os aspectos específicos de cada cultura. Por exemplo, aqui, onde tem la pareja bailando, né, a gente tem um casal argentino, né? Esse cantor, acho que vocês conhecem, é o Mariachi do México. Né? Nós temos aqui esse rapaz com essa gora, né? Essa roupa, que é uma roupa artesanal, é um peruano, né? Nós temos aqui uma colombiana com essa roupa, né? E esse panuelo na cabeça. E aqui a gente vai ver uma argentina também. A gente tem novamente, né? A Argentina. O objetivo da unidade, gente, 3, é definir choque cultural. Então, a gente vai voltar para essa história do choque cultural. Saber por que a gente causa tanto estranhamento quando a gente está em outros países, quando se passa mais tempo, mais de uma semana. Suas causas, possíveis efeitos e formas para a gente combater isso, né? Identificar atitudes, ações que favorecem as relações interculturais eficazes e a adaptação em outra cultura. Então a gente vai identificar e principalmente a gente vai tentar identificar e refletir para a gente conseguir se adaptar bem em outras culturas. A cultura de los pueblos, principalmente quando a gente vai passar para os nossos alunos, né? Em algumas sociedades hispano-americanas existem algumas costumes que são típicas de cada região. Algumas festas, comidas típicas, danças, entre outras coisas que só existem em determinada região, né? E que fazem que os habitantes locais se reconozcam entre si, cuyas ações determinam o modo de ser, pensar e relacionar em comum. Como, por exemplo, muito comum, a gente conhece a paella, né? Ou paella, como vocês conhecem, que a professora Leiliane até falou, né? Para ele, né? Que referindo-se a um prato que se fazia para as mulheres, né? Os homens cozinhavam para as mulheres, que é um arroz misturado com tudo, né? Peixes, mexilhões e tudo mais. Nós temos aqui, vamos apresentar esses para vocês, que aí eu trago as imagens, né, que falam muito mais, né? O México, mariachi, a música tradicional americana, na colombiana, né? Com uma roupa típica da dança tradicional, que é a cumbia, dança popular aí da região do Caribe. La Argentina, com tango, né? Tão conhecido, né? Também conhecido como baile de bandoneón. Em Cuba, né? Esse La Pareja, com o ritmo aí da salsa, que é a dança tradicional e popular. A República Dominicana de merengue, que é o baile nacional. E o Chile, que é a dança da cuenca, o baile nacional de Chile. No México, meus queridos, nós temos aí o mariachi, que é uma expressão muito conhecida, vocês com certeza devem conhecer vários filmes, né? Como Vivi la Vida, né?
e outros mais que falam sobre o Dia de los Muertos, né? El mariachi é uma expressão musical tradicional americana que se originou no estado de Jalisco, e aí para curiosidades, né? Sus letras podem falar de amor, de desamor, de la tierra, de orgulho nacional, por aí vai. El mariachi é considerado um símbolo importante da identidade americana. Ele é o símbolo da cultura mexicana, né, gente? Na Colômbia, nós temos a cumbia, que é uma dança e música tradicional da costa do Caribe de Colômbia, e que a origem é o mestiço, combinando elementos indígenas, africanos e espanhóis, que vocês podem pesquisar no YouTube. Tem, né, várias danças a cumbia. A dança reflete movimentos circulares, que vão circulando elegante com passos suaves, que simbolizam a conquista amorosa. Hoje, a cumbia é um gênero representativo em toda a América Latina. Então, aí, seguindo, a Argentina, em tango, eu tive, como eu disse, né, como eu estava apresentando um trabalho lá alguns anos atrás pelo mestrado, eu tive o prazer de estar lá assistindo com meu esposo. Então, a Argentina, el tango nasceu a finales do século XIX em Buenos Aires, Montevideo, em zonas portuárias, onde conviviam imigrantes europeus, afrodescendentes e crioulos. Uma curiosidade que eu trago do tango, que eu já tenho pesquisado há algum tempo, o tango, gente, antes ele era dançado só por homens, era uma dança discriminada, era uma dança marginalizada. Então aqui a gente, continuando aqui, a dança, o tango é íntima, marcada por la conexão corporal e o dramatismo de los movimentos. O tango expressa emoções profundas como o amor, a soledad e o desejo. Em Cuba, a salsa, e aí tem, né, os filmes cubanos aí, né, com a salsa, aunque associada internacionalmente a Cuba e Puerto Rico, tem raízes em ritmos cubanos, como eles são el mambo, la rumba, que são outros ritmos, são de fato na identidade cubana, e se consolidou em comunidades latinas de Nova York em el siglo XX, então no século passado, não está tanto tempo. La salsa é alegre, enérgica, expressa a vitalidade e o sabor caribenho, la conexão comunitária em el baile. Então, a gente tem filmes tratando também com Antônio Bandeiras e outros atores muito conhecidos também com esse ritmo, a salsa, típica cubana. Na República Dominicana, ele merengue, que é um ritmo nacional dominicano, e aí tem um traço muito peculiar dos dominicanos, que ele fala muito rápido, cortando algumas letras e sílabas. Então, quem escuta, né, os dominicanos falarem, né, os dominicanos falarem, tem essa percepção. Sua música utiliza instrumentos como acordeon, la guira, la tambora, es baile rápido e dinâmico, em que a pareja se mueve unida, girando e marcando o ritmo de maneira constante. O merengue é parte aí fundamental de celebração pública, festivais e festas populares, representar a identidade, então representa com certeza a identidade e a alegria dos dominicanos e dominicanas. No Chile, la cuenca, que é uma dança tradicional do Chile, né? Cuenca, gente, vocês pensaram na história da cuenca, né? Ele simboliza uma galinha e um galho. Galinha, um galo, é isso mesmo, uma galinha, um galo, inspirada em um juego de conquista entre el hombre e la mujer. Se baila em parejos, utilizando ponhueiras para realizar movimentos circulares e passos marcados. Simboliza a picardia, que é o cortejo, né? E a tradição rural chilena, especialmente celebrada durante as festas patriárias, em 18 de setembro. Essa é a data, né, que marca essas festas da pátria, né, do Chile. E aqui um quadrozinho comparativo, gente, só para a gente marcar essas diferenças culturais, que são mais diferentes do que semelhanças, né? A gente tem o México mariachi, identidade nacional, tradição festiva, violino, né? Violines, trombetas, guitarrón, vihuela. Não necessariamente eles dançam, né? Em pareja, mas mais musical.
Em Colômbia, la cumbia, como mestiçar indígena, afro, que é essa mistura entre africanos e espanhóis. Tambores, gaitas e maracas, é um ritmo suave e circular. Na Argentina, o tango, esta nostalgia urbana e migrante. Os instrumentos bandoneon, piano, violino, contrabajo. E aí um tipo de baile mais intenso, mais íntimo, mais elegante, aquelas roupas com mais, né, mais coladas, com mais lascas, né? Em Cuba, salsa, herência afro-caribenha, ritmo enérgico, congas, bom, os instrumentos, né, as congas, os bongos e metales. É um tipo mais alegre, mais rápido, passo, né, mais ritmado. Na República Dominicana, o merengue, o símbolo nacional, né, tem os instrumentos do acordeon, guira e la tambora. É um ritmo mais vivaz, né, tem mais vida, mais energia, em parejas e muito unidas. E no Chile, la cuenca, que eu falei, né, que é a conquista, né, que também lembra o cortejo também ali do Galo da Galinha, o juego de conquista, né, guitarra, harpa e acordeon, de cortejo com os panuelos, né, que são os paninhos que vocês viram ali nas imagens. E o que é choque cultural para a gente fechar essas aulas de hoje, né? A gente refere-se às tensões de sentimento em comunidade que resulta de ter a satisfação ou ter que satisfazer as necessidades cotidianas, como alimentar-se, cuidar da saúde, manter as relações interpersonais, a las quais não se está acostumado, de acordo com Brisman. E, gente, vai dizer que esse termo, a gente entende, né, esse termo que expressa um sentimento de falta de direção, né, porque um não conhece o que é apropriado ou inapropriado no lugar, né, nesse novo lugar. Então, essas tensões, esses sentimentos de incomodidade é o que vai caracterizar o choque cultural. Por conta dessa sensação de perda, de pertenência a um lugar, a pessoa sente alguns sintomas que, se não são tratados a tempo, podem prejudicar seriamente elas mesmas, as pessoas que estão em outros lugares, né? Porque aí vai gerando ansiedade e tudo mais, né? Entre estes sintomas, alguns mais conhecidos são tristeza, soledade, melancolia, preocupação com a saúde, queixas, que são as queixas, dolores, alergias, insônia, desejo de dormir demasiado, pouco desejo de dormir, câmbios de temperamento, né? A gente mudar muito de temperamento, depressão, vulnerabilidade, sentimentos de impotência, rábia, irritabilidade, rechaço, né, a recusa ali, ressentimento e pouca desejo, né, que seja pouco desejo de permanecer ali. Como conviver com culturas diferentes? Eu já postei, né, já tá ali na plataforma, então eu não vou comentar muito, mas é importante que vocês assistam um videozinho também bem curtinho, assim como aquele que eu estava comentando rapidamente, né, do curta-metragem Imigrantes. E muitas graças.